Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo todos vocês que nos acompanham. E agora, olha, gente, que coisa boa, que notícia maravilhosa, não? Porque agora nós estamos sendo transmitidos para todo o Brasil. Olha que maravilha! Pelas nossas plataformas digitais e também pela parabólica, através do canal 321. Todo o nosso Brasil tem a oportunidade de prestigiar não só Viver com Fé e Saúde, mas toda a programação da TV Imaculada. Então é muita honra poder levar a todos vocês não somente informação sobre saúde, sobre espiritualidade, como também a questão da evangelização, tão importante para a nossa querida TV Imaculada. Então, muito obrigada a todos vocês que prestigiam aqui a TV Imaculada, que acompanham o programa Viver com Fé e Saúde. O nosso coração sempre gratidão a todos vocês, pessoal. E como todos já sabem, nós iniciamos o Viver com Fé e Saúde com o quadro Viver com Fé. E agora, no mês de novembro, o nosso convidado, quem é que está aqui com a gente, falando um pouco sobre essa questão da evangelização, trazendo a palavra do Senhor, é o Padre André Nogueira. E vamos acompanhar agora a mensagem que ele traz para nós, que é sobre a parábola dos talentos. Olha que maravilha, vamos acompanhar? Padre André, contigo. No quadro Viver com Fé de hoje, nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Neste domingo, a igreja nos apresentou então esse texto do Evangelho, essa página da palavra do Evangelho, onde Jesus, para falar também do reino, para continuar a nos ensinar como mestre da justiça do reino, para que nós, como discípulos da justiça do reino, possamos prosseguir no caminho do Senhor, Jesus conta aos discípulos esta parábola. Um patrão que confia aos seus empregados os talentos, a cada um conforme aí as suas possibilidades. E é importante notar que cada um vai trabalhar sobre estes talentos para que eles possam se multiplicar. E depois, quando o patrão volta, cada um entrega ao patrão aquilo que trabalhou, aquilo que lucrou, conforme a página do Evangelho nos conta. Porém, um deles tinha medo e enterrou o seu talento no chão, enterrou os talentos que recebeu, por medo, porque tinha medo que o patrão era severo. E aí então Jesus conta o desfecho da parábola para a gente poder entender o significado dela. Aquele patrão chama o último empregado de mau e preguiçoso. O que significa esse ensinamento de Jesus? É claro que Jesus está falando aqui a respeito da vida cristã, do modo como nós devemos levar a sério tudo aquilo que do Senhor nós recebemos. Cada um de nós recebeu dons e talentos. Aliás, a própria palavra talento vem desse texto do Evangelho. Talentos significam todas as capacidades, todos os dons que nós temos, todas as oportunidades da vida, aquilo que temos e aquilo que a vida também, ao longo da nossa história, vai nos oferecer. E o desafio que a parábola nos apresenta, que Jesus nos convida a encarar, é aquele de trabalhar. Trabalhar aqui não significa apenas uma coisa cansativa, algo que muitas vezes pode trazer sofrimento. O trabalho significa fazer multiplicar os dons que Deus lhe deu. E aí então, esse desafio, cada um de nós é chamado a colocá-lo em prática. Ora, se você tem dons e talentos, eu tenho certeza que nenhum de nós pode dizer que não tem nenhum dom. Nenhuma pessoa neste mundo pode dizer, eu não sei fazer nada, Deus não me deu nenhuma capacidade, Deus não me deu nenhum talento. Aliás, pelo contrário, temos muitos dons e talentos. Muitas vezes, eles estão enterrados por conta dessa maldade, dessa preguiça. Jesus aponta de modo muito direto esses dois pecados que muitas vezes fazem com que a gente enterre os nossos talentos. O medo, a covardia, o comodismo, a tentação de achar que outros são mais capazes, são melhores, vão fazer melhor que nós, pode muitas vezes nos paralisar. Por isso, na palavra do Evangelho, Jesus nos convida e nos desafia a pôr em prática os dons e talentos que Ele nos deu, que Deus nos deu para o bem do reino. Um dia, o patrão
esse patrão diferente, que é Deus, Pai, que nos ama, virá para pedir o que fizemos, como multiplicamos, como trabalhamos os dons e talentos que Ele nos deu. Salve Maria Imaculada! Padre André, muito obrigada, querido, pela sua participação aqui mais uma vez. Gente, o Padre André Nogueira, ele é secretário executivo CNBB Oeste 1. Querido, muito obrigada por estar aqui conosco, viu? E eu quero já aproveitar e chamar o VT Tema dessa semana, que é, claro, muito relevante para todos nós. Vamos acompanhar? Uns mais jovens, outros com mais idade. O fato em comum é que todos, algum dia, vão ter que enfrentar a morte de um ente querido. E aí começa aquela fase conhecida por luto. Como administrar este período? O que fazer para minimizar a dor da perda e a ausência? Quando o luto termina? No Viver com Fé e Saúde desta semana, vamos abordar todas estas questões e como transformar este período de luto em saudade. Olha aí, pessoal, luto. Como transformar a dor em saudade. A nossa convidada, há muito tempo eu já penso em trazê-la aqui, uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que ela desenvolve. É a Isadora Matos, ela que é psicóloga e já vai falar conosco sobre esse tema tão importante, tão delicado, que é a dor que sentimos, né, quando nós passamos pelo processo do luto. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Fiquem por aí! Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, que alegria grande. Olha, receber essa pessoa aqui, que é muito especial. Eu admiro muito. E o tema que ela vai abordar é luto, como transformar a dor em saudade. Olha que tema relevante. E a nossa convidada, colega psicóloga Isadora Matos, seja muito bem-vinda aqui. Olá, Claudinha. Pela primeira vez, né, Primeira no Viver com Fé e vez. Saúde. Primeiro de muitas, não, Isa? Amém. Primeira de muitas. Que bom recebê-la aqui, gratidão pelo seu sim aqui para a TV Imaculada. Que Mas para agradeço. iniciar, eu quero que você se apresente para quem está nos assistindo. Quem é a psicóloga Isadora Matos? Bom, bora lá então, né? Eu sou psicóloga, formada aqui em 2014 pela UFMS. Posteriormente, eu também fiz o meu mestrado aqui na UFMS e eu trabalho com processos de perdas e de lutos desde o ano de 2018, iniciando ali na área hospitalar, com cuidados paliativos e agora dentro da docência e da área clínica. Então, é a minha área, assim, de paixão, de amor, né, que eu encontrei. E foi nesse contexto que eu te conheci. Eu já ia dizer isso neste momento. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos os profissionais do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, que foi mesmo. onde nós nos conhecemos, né? E é um trabalho assim fantástico e que acabou sendo pioneiro, né? Sim. Foi quando iniciou todo este cuidar, este olhar diferenciado aos pacientes acerca dos cuidados paliativos, não foi, Isa? Isso Fazíamos mesmo. tantas reuniões, participamos do Ai, mesmo era grupo de incrível. trabalho. Ai, que saudade! Saudades, de- incrível, de- pessoas incríveis, né, dentro da equipe ali do cuidado aos pacientes. Exato. Foi muito rico. E a gente nem vai citar nome, né, pessoal? Porque É. senão a gente acaba deixando algum fora e todos vocês são muito especiais. Então, um abraço aí para todos do Hospital Regional. Isa, voltando aqui, como que você pode descrever para a gente o processo de luto? Processo de luto. Eu acho importante a gente começar falando que o luto, né, ele não acontece apenas por uma morte concreta, né, uma morte biológica dessa pessoa, mas ele está relacionado a diversas outras perdas que a gente pode ir tendo ao longo da vida. Perfeito. Né? Então, o luto, ele é um conjunto de reações, por isso que afeta o corpo físico, a saúde mental, espiritual, social, né? A pessoa sentir que ficou mais isolada, que está sem paciência, sentir dores no corpo. Ele afeta todas as dimensões da vida a partir do momento de uma ameaça, de uma perda muito significativa, né? Ou já desse rompimento desse vínculo
significativo. Sim. E é um processo natural, né? Todos nós passamos, não é uma doença, não é algo que exige um entendimento de cura. Sim, né? perfeito. Inclusive, Isa, a gente pode dizer que esses sinais e sintomas do luto, a pessoa nem imagina que possa ser pelo luto, né? Como você colocou, as dores físicas, né? Sim. A lentidão, tudo isso. Então a pessoa nem imagina que seja por conta do luto que ela esteja vivendo, seja ele qual for, né? Exatamente. Por isso que a gente entende que o luto ele tem um impacto muito grande na saúde e deveria ser considerado uma questão de saúde pública Sim. a fim de receber esses cuidados. Sim, né? exatamente. E quais as estratégias de recursos de enfrentamento que você orienta nesse processo todo? Porque, como você falou, não é num aspecto de cura, né? Mas há como esse paciente ele fazer uma caminhada para uma qualidade de vida emocional, Sim. sobretudo mais saudável, não? Sem dúvidas. A parte de recursos de enfrentamento, eu falo para as minhas pacientes que é algo muito personalizado, né? Cada um vai encontrar, Individual, né? muito individual, cada um vai encontrar dentro da sua própria história. Mas tem algumas coisas que a gente fala que podem ajudar mais, que aí você vai ver se faz sentido para você. Por exemplo, né, a questão espiritual. Então, como você cuida da sua espiritualidade, as suas crenças, uma rede de apoio, de suporte, boas pessoas por perto que vão ser capazes de te ouvir, de te compreender sem o julgamento, sem apressar, né, essa melhora ou que você seja como era antes. Isso. E é importante quando você fala dessa questão individualizada e traz como um dos recursos de enfrentamento, uma das estratégias, a questão da espiritualidade, ao mesmo tempo existem aquelas pessoas que brigam com Deus, não? Com certeza, porque lembra que nós falamos que o luto ele afeta todas as dimensões da nossa vida? A espiritual é uma delas, então pode acontecer da pessoa questionar, né? Questionar a Deus, se sentir injustiçada, achar que não deveria ter sido da forma que foi, ou às vezes quando um processo de adoecimento, que essa pessoa pediu muito, né, pela cura, pelo milagre, isso não aconteceu da forma que foi pedido. Exatamente. Né? Então, sem dúvidas, e é algo natural de acontecer, né? É importante que a pessoa não traga mais culpa pelos questionamentos dela também, né? Até porque depois que ela entra nesse processo de compreensão, de que realmente nem tudo que acontece é com a nossa vontade, né? E que bom que não é assim, porque aí a gente vai amadurecendo no decorrer dessa caminhada. Mas aí daí ela pode, se ela não tivesse esse entendimento, essa orientação, ela pode já entrar naquele questionamento, eu briguei com Deus e agora ele vai me castigar, dependendo de como é essa questão da crença dela, né, Isa? E a questão dos conflitos, né? Sim, exatamente. E tudo acontecendo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. Por isso que o luto, ele é uma desorganização, né? Eu falo, ó, é desorganização. Agora é como se um tsunami tivesse passado na sua vida. Sim. Então observa, vê o que restou, o que dá para recuperar, o que vai ter que ser novo, para depois você se reorganizar. Né? Exatamente. E assim, a expressão das emoções, elas desempenham um papel fundamental nessa vivência do luto, até para que ele possa ressignificar tudo isso que está acontecendo com ele, porque as pessoas ouvem muito. Não chora, não fique assim, seja forte, né? Não que essas pessoas sejam más, né? Porque falam isso, mas porque também aprenderam que é assim, não? Sim. Não chora, seja forte. E é exatamente ao contrário, é importante que ela expresse essas emoções, Isa? Sim, com certeza, porque essas pessoas, né, que falam, que têm esse discurso, elas geralmente têm uma boa intenção. Isso, exato. Né? Que é de ver o outro bem, que o outro deixe de sofrer. E isso é uma questão muito cultural nossa, da nossa dificuldade de lidar com as emoções, com as nossas já é difícil, né? Já são difíceis. Imagina com a dos outros, que a gente não tem esse acesso por completo, então a gente quer ver a pessoa bem. E aí essas falas tentando motivar uma melhora, né? Elas acabam que invalidam, às vezes, a expressão da dor que a pessoa quer ter. Porque a pessoa silencia. Porque ela silencia. Então, quanto mais espaço a gente der
para que a pessoa chore, para que ela esbraveje, né? Melhor é porque vai doer, né? É natural, mas não significa que não vai doer, que não vai ter um sofrimento. E essa pessoa precisa liberar isso de alguma forma, né? Seja na palavra falada, escrita, na arte, né? Acho que a arte ela tem um papel muito importante assim nas nossas expressões também, né? Sem dúvida, nós estivemos entrevistando aqui também a Mônica, e musicoterapeuta, e ela falou muito dessa questão, sabe, das expressões através da música. E quando fala também da música, é na questão do som mesmo, né? E que forma que cada pessoa está no seu processo, e a maneira como ela vai expressar esse som, muito interessante também. E, inclusive, as pessoas têm até medo de ficar chorando, né? Não, eu estou chorando demais, ou então, não, eu estou chorando de menos, né? Então, existem algumas pessoas que necessitam logo que imediatamente buscar essa ajuda profissional, e outras não, Isa. Ou todas as pessoas é necessário passar por esse processo do técnico, do profissional psicólogo especializado para fazer esse acompanhamento. Não necessariamente, né? Existe uma estatística que deve estar mais atualizada, principalmente depois da pandemia, que fala que em torno de 80% dos processos de luto, eles são resolvidos naturalmente. Então, a pessoa, você vai ali, você vai retomando a sua rotina, com muita dificuldade, obviamente, porque o mundo que você conhecia não conhece, ele deixa de existir. Exatamente. Né? Você já pensou no impacto disso? Sim. Né? Você perdeu uma pessoa que representa um conjunto de perdas na sua vida. Exatamente. Né? Mas, ou até de um emprego, até né? de um emprego. O emprego, às vezes, era a base da pessoa, Sim. e aí, para onde que ele vai caminhar, e ele fica literalmente perdido Era o seu dentro da situação. sentido, né? Então, com certeza, a perda de um animalzinho, tudo isso, né? A questão física também, as mudanças corporais, o próprio processo de envelhecimento, né? Mas, enfim, existe essa estatística que diz que boa parte dos processos de lutos vão ser integrados, que a gente fala de uma integração na vida da pessoa, naturalmente. Sim. Mas que existe em torno de 20%, em alguns casos fala 25%, de lutos que vão ter complicações, que aí vão precisar de uma ajuda ainda mais especializada. Olha aí. Né? Mas eu acredito que toda pessoa se beneficia de uma orientação em relação a esse processo de luto, porque a gente divide também, né, em níveis de intervenção. Sim. Então, não necessariamente a pessoa vai precisar de um medicamento ou de uma psicoterapia toda semana, durante anos, mas ela pode se beneficiar de uma orientação, de um espaço para ela poder liberar um pouco. Sim, exatamente. Né? Falo, marcar um horário para você viver o seu luto, que às vezes na correria não consegue, né? E às vezes nessa correria, ela até se proporciona a correria para não fazer esse enfrentamento, que é tão importante, né? Nossa, pelo medo de chorar, né? Pelo medo de falar assim, não, mas será que já é uma depressão? E como você muito bem trouxe aqui, é um processo que a pessoa vai viver, não, Isa? E para isso, para tanto, é muito importante o apoio social, não? Sem dúvidas, é a base, é o fundamento do cuidado ao enlutado, é a rede de apoio, né? Que pode estar na família, nos amigos, na sua comunidade, né, religiosa, enfim, pessoas, né, pessoas que vão te ajudar com coisas práticas, que vão te ajudar a andar atrás das questões burocráticas, né? Exatamente. E para quem está nos assistindo, que está do outro lado, que ele está com um amigo, com um conhecido, que está passando pelo processo de luto, como que ele pode ajudar essa pessoa enlutada? Porque é difícil lidar com a dor do outro, né? Como você colocou logo no início, né? A gente já tem dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções, imagina com a do outro. Sim. Então as pessoas têm o hábito de até de dizer, eu vou lá, vai ficar falando só do falecido, né? E aí, o que eu vou fazer com isso? Então, os amigos, essa rede de apoio, o que eles podem fazer para ajudar o enlutado? Acho que é o sentimento de impotência, né? Que a gente tem em relação à dor do outro. Sim. Né? Porque não é uma situação, acho que inicialmente entender que o luto não é um problema a ser resolvido, né? Problemas a gente resolve. Quebrou a torneira de casa, furou o pneu do carro, a gente resolve, é um problema. O luto não é. Né? O luto é uma situação da vida que todos nós vamos passar em algum momento por diversas perdas. Sim. Né?
Então, entender essa naturalidade das coisas, considerando que você não vai conseguir trazer uma solução para aquela pessoa diante disso. Aquilo né? que foi falado, não tem cura, né? Não é tem uma cura. né? É um processo, não? Sim. Você vai ser um suporte. O que é suporte? De suportar mesmo, Sim. né? Às vezes aquela pessoa vai estar com aquela carga ali, você vai ajudar ela. Vai ser um apoio, né? Vai ser... Então, como? Com coisas práticas, né? O que você pode ajudar no dia a dia dessa pessoa? Que não seja algo para levar mais julgamento, para ela se reprimir, né? Para ela achar que está inadequada, porque ela já acha tudo isso. Exato. Né? Ela já se sente fora de um ritmo que o mundo tá. Então, enquanto apoio e suporte, é a gente poder estar lá, poder estar junto, poder ouvir, se ela quiser contar inúmeras vezes a mesma história, né? E seria assim tão importante que aquelas despedidas que acontecem lá no cemitério, por exemplo, que fez o sepultamento, aí a rede que tem ali os familiares, conhecidos, amigos, enfim, vai lá e se despede da família enlutada e fala: qualquer coisa, eu estou aqui, conte comigo, o que você precisar, me liga. A pessoa não vai ligar, né? Então é realmente se fazer presente, né? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Porque nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Ai, pessoal, realizando um sonho hoje de trazê-la aqui no Viver com Fé e Saúde. Há muito tempo eu quero trazê-la, mas não é nem por uma questão não, é que a gente nem nunca nos combinamos, vamos dizer assim, né? Mas é o momento ideal, o momento certo agora. Luto, como transformar a dor em saudade. Né? Nós estamos em novembro, houve, né, o tempo de finados aí, a gente está aí na iminência das festas de final de ano, nas festas natalinas, né? Não que a gente não se lembre, olha, o corpo até arrepia, gente, não que a gente não se lembre durante todo o ano das pessoas, dos nossos entes queridos, das pessoas que amamos e que já não estão mais morando aqui neste mundo. Mas a questão de que fica tudo mais sensível, porque são tempo de festa, de reunir família, enfim. Quem está falando conosco sobre esse tema tão relevante é a psicóloga Isadora Mata. Já trouxe muita informação para a gente no bloco anterior, né, Isa? E eu encerrei, inclusive, o bloco falando sobre aquela questão da rede de apoio, de falar, eu estou aqui, qualquer coisa você me liga, né? E o que você precisar, a pessoa não vai ligar, né, Isa? Então, conta pra gente, de que forma que essa pessoa pode ajudar? Você já trouxe algumas orientações, né, no bloco anterior, mas tem alguns exemplos que você pode dar? Sim, sim. Dificilmente a pessoa vai ligar e pedir ajuda, né? Porque às vezes tá tudo tão desorganizado que nem ela sabe o que ela precisa. E nem lembra né? também, praticamente, né? assim. Então, o que nós podemos fazer? Questões práticas, a gente vai zelar por essa pessoa. Principalmente inicialmente, você vai ajudar ela a sobreviver. Você não precisa querer trazer solução nenhuma, mas prepara uma marmitinha, leva para ela, lembra ela de se hidratar, né? Zela pelo o descanso dela. Ela tem crianças, ela tem um espaço que ela possa, às vezes, ficar um pouco sozinha, dormir bem, né? Então, é zelar por essa sobrevivência, principalmente no início. Burocracias, que são inúmeras. Né? Essa pessoa, ela tem condições de cuidar de todas essas burocracias agora? Né? Não seria interessante alguém para dirigir para ela? Né? Para ir tirar cópia de documento, para estar com ela no dia de assinar documentos, que é uma questão que se arrasta às vezes por muito tempo, né? Essas burocracias. E delicada e emocionante também, né? Impactante, não? Porque as pessoas às vezes acham que é chamar para sair, vamos no cinema, vamos sair para outra coisa. Não é isso, né? Mas com essas dicas que você nos trouxe, faz toda a diferença para o enlutado, né? Sim, sim. Principalmente inicialmente, né? Nesse luto agudo. Né? Fala pra gente também os fatores, né, chave que desenvolve esse conforto para essa pessoa que está enlutada, para transformar essa dor, né, como é o tema, né, como transformar a dor em saudade. Sim. Eu gosto de usar uma metáfora para explicar o processo de luto, que é a da ferida.
né? Então o luto, ele é uma grande ferida, mas não é qualquer ferida, né? Não é aqui eu fui arranhada pelo meu gato antes de sair de casa, não é essa feridinha que tipo amanhã, né, ela já vai estar com uma pele nova aqui. É uma ferida enorme. Não sei, acho que algumas pessoas já devem ter visto como que é uma escara, né? Daquelas pessoas que ficam muito tempo internadas, que são aquelas feridas que chegam, você vê o osso ali. Né? Então ela destruiu todas as camadas. O luto é como se fosse isso. E dói. E dói demais. E não tem posição. E você vai ter que insistir muito no cuidado. Então o luto é essa ferida que você vai precisar cuidar. E em ferida aberta, né, até carinho dói. Então, vai doer muito. Mas você vai cuidar dela, você vai fazer curativo, né? Você vai passar o olhinho lá para ela cicatrizar bonitinha. E vai chegar um momento que essa dor, essa ferida aberta, ela vai cicatrizar. Mas isso vai demorar. Quando ela cicatrizar, ela não vai ser uma feridinha qualquer, imperceptível. Vai ser uma baita ferida, uma baita cicatriz. Ou seja, ela vai continuar te lembrando, ela vai ficar marcada na sua vida, né? Então, para transformar, vamos dizer, essa dor numa saudade, que eu falo também que a saudade do luto é uma saudade agridoce, não é uma saudade só gostosa, porque é uma saudade que você não sana. Ela é agridoce, você lembra, puxa, que coisa, ai, que saudade, né? E aí você fala, nossa, queria tanto ter de novo. Então, sempre vai ter essas ambivalências no luto. Então, transformar essa dor nessa saudade, que não vai ser uma saudade sempre, ai, que saudade gostosa e emocionante, no sentido agradável, é você cuidar e ter paciência com o tempo. Não é só você esperar o tempo passar, né? A gente tem muito esse discurso sociocultural de que o tempo resolve, cura todas as feridas, e não é verdade. Não. Né? Você já viu uma ferida sem ser cuidada? O que acontece com ela? Exatamente. E as pessoas têm, inclusive, o medo desse tempo que chega, às vezes, até a dizer, o tempo não passa, porque essa dor não passa, né? E parece que eu estou sofrendo cada vez mais, né? Sim, e aí só aumenta, e só aumenta. E só aumenta, só aumenta. Sim. Eu acredito que a saudade só aumenta, porque quanto mais tempo longe, né, do que você perdeu, menos você consegue sanar essa saudade. Diferente de, por exemplo, eu tô com saudade da minha mãe. Né? Eu tentei ver ela várias vezes essa semana, não deu certo, mas eu sei que hoje ela tá em casa e eu posso ver ela. E quando eu encontrar ela, vai ser tudo bom. Sim. No luto, você não tem essa possibilidade. Aí você não tem nem a questão de ligar, né? Nem a de ligar, de mandar mensagem ser respondida, né? Então, você vai lidar com essa saudade a partir desses registros internos dessa história, né? Das memórias, de legado, de coisas que você vê, que você replica dessa pessoa, né? É uma forma de lidar, mas ela é nunca sanada completamente. Isso. E essa questão que você trouxe do tempo, ela é tão importante para ser falada, inclusive, daquela questão que as pessoas sempre dizem, ai, com o tempo, isso vai passar, né? E dá até raiva para lutar, gente, eu sei que vai passar, pode passar, mas não passa, eu estou vivendo isso agora. Sim. Então, chega até a achar, por mais que o outro esteja falando, né, com a melhor vontade, acha que está sendo agressivo e de fato, de certa forma, em relação à dor daquele que está ali. Mas essa questão do tempo não é ficar sentado de braço cruzado somente chorando esta dor, é fazer algo, não? Sim. É seguir vivendo embora essa dor, não? Apesar de. Isso. O luto é movimento. Olha aí. Né? É trabalho de luto, né? Acho que Freud foi o primeiro a inserir esse termo, né? Então eu até brinco, olha, não é descanso de luto, é trabalho de luto. Então você, claro, você vai respeitar os seus momentos, o seu tempo, a sua dor, mas você vai, aos poucos, eu falo passinhos de bebê, bem desengonçado mesmo, né? Bebê quando tá aprendendo a andar, anda, cai, né? Aos pouquinhos você vai movimentar. Então, o que você vai fazer hoje, que às vezes não vai ser daquela rotina de antes, né? É tentativas. Isso.
nem sempre você vai saber se vai ser legal estar com outras pessoas, ou sair, né? Ou retomar algo que você gostava, às vezes não vai ser. Mas são tentativas. Sim. Né? Você tem que ir tentando, até porque essa vida agora é nova, você desconhece, você não sabe mais o que te apetece. Você vai ter que conhecer, ver o que ainda faz sentido, o que não faz mais. Então, movimento, tentativas, paciência com você. E você também passa a ser uma pessoa nova, embora tudo aquilo que você já viveu e tudo aquilo que você é, você começa a ter uma outra visão sobre tudo da vida, não? Você meio que se dá conta que você não pode mais ligar para sua mãe, né? Você não pode mais ligar para aquele que se foi que você ama. E aí? Então você também é uma pessoa nova nessa nova situação de dor. No bloco anterior, Isa, você trouxe essa questão de que o luto ele é individual. Cada um vai passar pelo processo de luto de uma forma. E as formas do morrer? Né? As formas que aquele enlutado perdeu a pessoa que ama. Porque pode ser por um adoecimento, e a gente sabe dos resgates afetivos, da possibilidade que o adoecimento pode proporcionar na questão do tempo. Né? Às vezes você sabe que o seu familiar está lá sem possibilidade terapêutica, então ainda tem o resgate afetivo, aquele tempo do despedir, vamos dizer assim. Sim. E quando a pessoa se sente roubada pela morte, foi um acidente, né? Aconteceu algo, que de repente você recebe aquela notícia, mas eu acabei de encontrar com o meu amigo, né? E o amigo saiu dali e de repente ele sofreu um acidente automobilístico, por exemplo. Sim. Né? E essa diferença, esse processo para essas pessoas que passam por esse processo de luto de forma diferente, por situações diferentes, não? Sim, um grande desafio, Sim. né? Tudo é muito individual, né? E a questão da morte, aí a gente acho importante a gente considerar como a nossa sociedade lida com a morte, a nossa sociedade ocidental, Sim. né? Porque cada sociedade, cada lugar vai encarar o assunto de uma forma. Dentro da nossa história, a gente costuma se afastar desse assunto, né? E até por uma proteção psicológica. É difícil pra gente, enquanto seres humanos, que tem essa capacidade de ter consciência da própria morte e de se organizar em relação a ela, ficar constantemente pensando que a gente vai, inevitavelmente, um momento ou outro, perder pessoas ou ser a perda de alguém. Sim. E vai, né? E é muito difícil a gente ter essa consciência e não ficar ansioso. E só um recorte do que você trouxe agora na tua fala, ser a perda de alguém, porque a gente sempre acha que nós vamos perder alguém. Não somos nós que vamos morrer. Exatamente. E nós também seremos a perda de alguém, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade, né, de perder alguém num processo de adoecimento, você tem essa consciência da finitude antes do martelo ser batido. Né? Essa pessoa ela está num processo de morrer ali, né? Mas, e aí você tem essa possibilidade que você falou, dos resgates, de reaver coisas, né? Que é trabalhado no luto antecipatório, que é importantíssimo de ser cuidado, né? E quando essa morte vem de uma forma inesperada, a gente é pego muito de surpresa, porque cotidianamente a gente não está pensando nisso. Né? Eu posso perder essa pessoa. Então, isso às vezes até faz com que a gente não haja, não viva de forma intencional, que é consciente da importância das pessoas na nossa vida também, né? Então, assim, pode ser um processo mais difícil, porque dá esse sentimento, essa sensação de ter sido roubado, de ter sido injusto, né? Porque a gente associa a morte também, geralmente, a um processo de envelhecimento ou de doença. Exato. Não é uma coisa que acontece com crianças, com pessoas que estão bem, que eu acabei de ver, né? E aí a gente precisa trabalhar em cima disso também. E entender dentro de cada história o que você acredita que foi roubado,
né? Sim. Além dessa pessoa, quais são as outras questões que você acha que foram roubadas de você diante dessa perda? Existem os mitos também, Sim. né, em relação ao luto. Então, para finalizar, eu gostaria que você trouxesse alguns mitos, até para poder desmistificar isso, e já deixar a sua mensagem de nós podermos falar sobre esse tema que é tão relevante para todos nós, não? Sim, com certeza. Mitos, acho que a gente foi desmistificando alguns, que foi ótimo, né? Que é a questão do tempo. É. Né? Então, não existe um tempo para viver esse luto, não vai ser em 1 ano, 2 anos, 6 meses, 9 meses, né? Que vai estar tudo certo. O tempo, ele é muito relativo, o luto é um processo para a vida, o que não significa que você vá sofrer e se sentir assim para sempre, mas que ele vai sendo transformado ao longo da sua Sim. vida. Então, acho que esse é um mito muito importante, Sim. né? O outro mito é a questão das fases do luto, que atualmente a gente não fala mais de um luto, né, vivido em fases. A gente fala do luto vivido em oscilações ao longo de toda a vida. Exatamente. Lembra que a gente falou do movimento? Sim. Então é isso. Vai e volta. Então se você... Isso tudo pode ser num dia só. Pode ser num dia A só. pessoa acordou assim, muito maravilhosa, se sentindo bem, e dali mais um pouquinho ela fica Nossa, entristecida. dá Fala, um- o que está acontecendo comigo? É luto, né? É luto. E essa questão da oscilação, às vezes algumas pessoas acham que estão piorando, regredindo. Nossa, eu achei que eu tinha superado e eu não tô. Ou enlouquecendo. Enlouquecendo. E não, é a oscilação. Isso. Né? Obviamente que se você estiver tendo muitas dificuldades com isso, é importante buscar uma ajuda profissional que seja capacitado para atender Sim, nessa isso é muito área, importante. né? Para as orientações, né? Ou pelas orientações. Então, acho que esse é um outro mito importante. Que mais? Sua mensagem. A mensagem, né? A mensagem. Bom, tenha paciência com o seu processo, né? Entenda que você perdeu um grande amor, independente de qual seja. Se foi um animalzinho de estimação, se foi um sonho, né? Se foi um desejo que de repente você não vai poder viver mais nessa vida. O término de um relacionamento. O término de um relacionamento, né? Quantos planos, né, foram perdidos. Então, entenda isso, né? Tenha paciência com você a partir dessas perdas. E no dia a dia que a gente possa falar sobre finitude da vida. Não para nos causar pânico, né? Não para deixar a gente em alerta, mas para que a gente possa viver de uma forma mais intencional. Sem dúvida. Né? Para que a gente possa valorizar o que de fato tem valor para cada um. Né? E aí eu queria indicar o nosso espaço, né? O espaço favor. meu e da minha sócia, Thalia, psi também, que é o Finitude em Pauta. Olha aí. Então lá todos os dias a gente fala sobre esse assunto, sempre buscando trazer de uma forma leve, né? De uma forma que a gente possa falar com mais confiança e segurança, com esse intuito de não falar de uma forma banalizada, que é o que a gente vê muito no dia a dia, Bastante, né? Televisão. Infelizmente, Infelizmente. Então, Conta pra isso. gente, quem está nos acompanhando, como que faz para fazer contato com Finitude em Pauta. Finitude em Pauta. Tem o Instagram, né? @Finitude em Pauta, tudo junto mesmo. Aí lá tem o nosso contato de WhatsApp, Ótimo. né? Tem os links de curso, enfim. Excelente. E também tem o meu, você pode entrar Fala, através, por favor, através do meu, que é né? uma página maravilhosa. Que é Isadora com SJ_psicóloga. Ok. Então lá eu sempre estou falando de luto, perdas, lutos, né? E no Finitude a gente fala da finitude em todas essas De forma interfaces. geral. Legal. Isadora Matos, psicóloga, conversou com a gente sobre luto, como transformar essa dor em saudade. Querida, muito obrigada. Estou eu muito que agradeço. feliz de te receber aqui. Uma lembrança do nosso Viver com Fé e Saúde para você. Obrigada, Para minha perfumar ainda mais o seu ambiente. querida. Amém. Então, Deus te abençoe cada vez mais a sua caminhada. Muito obrigada mesmo pelo seu sim, viu? Eu que agradeço. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.
Estamos de volta com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo a Isadora Matos. Querida, muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Foi extremamente importante você trazer essas informações tão relevantes para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema tão delicado, não? Então, muito obrigada pelo seu sim aqui para o Viver com Fé e Saúde. E, pessoal, o programa está chegando ao final, mas ainda não acabou. Nós vamos acompanhar agora no quadro Viver com Saúde o nosso querido Dr. Amaury, ele que é cancerologista, Amaury de Oliveira, e está falando conosco agora em novembro sobre o Novembro Azul, trazendo algumas dicas para a gente. É contigo, doutor Amaury. Passando mais uma dica para vocês no programa Viver com Fé e Saúde, nesse quadro interessante, Viver com Saúde. Esse é o mês de Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. Eu já te dei duas informações importantes, vai a terceira dica para você. Se você consegue diagnosticar o câncer de próstata num período inicial, ou seja, numa fase inicial, você consegue operar, você consegue tirar a sua próstata, você consegue fazer uma prostatectomia. E hoje, a tecnologia da cirurgia de próstata, a prostatectomia, ela pode ser feita através de robô, ou seja, uma prostatectomia robótica. Isso faz com que você tenha uma melhor qualidade na recuperação pós-operatória. Consequentemente, você tem menos riscos de complicação. É uma cirurgia que hoje os urologistas estão fazendo com maestria. Eles fazem muito bem a cirurgia rápida, que ainda, infelizmente, nós não temos um robô em Campo Grande, mas daqui a pouco nós teremos. Hoje essas cirurgias são feitas nos grandes centros, mas qualquer urologista em Campo Grande consegue te encaminhar, desde que você faça a sua prevenção e tenha um diagnóstico precoce. Porque somente no diagnóstico precoce você consegue fazer a prostatectomia, que é a retirada da próstata. Essa foi a nossa terceira dica para esse programa sensacional da TV Imaculada. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui conosco no Viver com Fé e Saúde. Pessoal, olha só, você chegou agora para assistir o nosso programa? Calma, que tá no final, né? Mas você pode assistir o programa desde o início no decorrer da semana com as reprises ou também acompanhar no nosso canal no YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Se você ainda não é inscrito, clica lá em inscrever-se, curte, comente, compartilhe, porque, gente, sendo assim, vocês estão nos ajudando a fazer crescer o canal da TV Imaculada. E você pode também, meus queridos, fazer acontecer o Viver com Fé e Saúde dando sugestões de pauta, ligando pra gente no 67 3349 2358 ou no 67 99347 0532, que é o nosso WhatsApp. Nós ficamos muito felizes quando vocês todos participam, ainda mais agora para todo o Brasil, não, pessoal? Então, ajude a fazer crescer o canal da Rede Imaculada de Comunicação, né? Vai ser muito bom quando vocês comentam, quando vocês compartilham, nos ajudando também a divulgar o canal da nossa TV Imaculada. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. E vocês sabem que eu tenho agora a Arlete, a querida Arlete, que me veste aqui para o Viver com Fé e Saúde. Gente, é incrível essas roupas da Arlete. Olha aqui, @ArmLadyModas, extremamente confortável, leva você leveza, conforto e beleza sobretudo. E olha, gente, @ArmLadyModas, eles são especialistas em macacão. Olha esse aqui, que lindo, que maravilhoso, não? E ela faz entrega para todo o Brasil. Olha que maravilha. O contato da @ArmLadyModas, 67 99760465. Arlete, um beijo grande para todos vocês e ela que nos recebe sempre com tanto carinho. Um beijo para vocês aí da @ArmLadyModas. Acompanhe no Instagram, vocês vão ver que maravilha de página que é da @ArmLadyModas. O programa Viver com Fé e Saúde vai ficando por aqui, desejando a todos vocês que tenham uma semana abençoada, produtiva e cheia da graça de Deus.
Até o próximo programa e salve Maria Imaculada!